Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do nono ano. Eu sou o professor Armando Pérez e vamos começar o ano estudando Geografia e Sustentabilidade. A escola Conecta Recife está aqui junto com vocês, acompanhando na TV Nova Nordeste, também no YouTube e no seu celular no aplicativo. Então, essa aula de hoje, ela vai ser retransmitida em outros horários. E você também pode conferir a qualquer momento, através da página do YouTube. Entra lá, curte e segue para acompanhar as nossas aulas. Então, vocês já estão terminando a trajetória do ensino fundamental. Que massa! Vamos juntos estudar Geografia e Sustentabilidade. Então, essa passagem para o ensino médio, já vocês estão chegando no ensino médio, vamos começar a se preparar para o Enem e a geografia ela vai se tornar cada vez mais complexa, estudar as dinâmicas políticas, estudar também como isso interfere no meio ambiente, nas questões, o que é que está acontecendo no mundo. Vamos olhar para fora, vamos entender as relações entre os países. E para quem está aqui comigo hoje, para conversar com a gente, estar junto nessa interatividade, é a professora Vanessa. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, como o professor Armando aí falou, para quem ainda não me conhece, quem é novo aqui, que está chegando agora, eu sou a professora Vanessa e estarei junto aqui com vocês nas disciplinas de sustentabilidade e geografia, certo? Eu vou estar aqui atenta na interação no chat com vocês, Então é muito importante, gente, que vocês interajam, tirem dúvidas, porque é nesse encontro, nessa interação, nesse diálogo que a gente conhece mais, fortalece nosso conhecimento. Então, eu desejo uma boa aula para a gente, e vamos nessa caminhada aí de aprendizado e de conhecimento, porque é realmente esse o verdadeiro poder da gente. Vamos embora. Então, também você pode mandar aí nesse chat as suas dúvidas, comentários, para a gente estar aí nessa interatividade, para a gente se aproximar de fato. Bom dia também para os meus colegas e minhas colegas professoras que estão aí junto com a gente, para fazer esse futuro acontecer. Então, o tema da nossa aula de hoje é geopolítica no mundo, tá? E para começar, eu trouxe aqui uma frase que vai aparecer aí para vocês, na sua tela. Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Então, aí embaixo a gente consegue observar um tabuleiro de xadrez, com um rei aí totalmente cercado pelos peões. Então, essa frase é do cara chamado Yves Lacoste, que é um grande geógrafo francês. E por que eu trago essa frase aqui? É porque na história, o conhecimento geográfico, o conhecimento do espaço ao redor, se viu muitas vezes para mudar o destino das nações, o destino dos países, e com isso o destino dos povos. Então, alguns povos desapareceram, algumas sociedades desapareceram e outras puderam prosperar através de embates. Mas também a geografia ela serve para a diplomacia. Então, nesse momento a gente joga aqui essa pergunta disparadora para mexer aí com os neurônios de vocês. Vamos agitar, vamos começar esse dia refletindo. Geopolítica, a política do mundo. O que tu tem a ver com isso, meu aluno? Me diz, o que é que tu acha que o que acontece lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na Rússia, enfim, na Oceania, tem a ver com o teu dia a dia aqui no Brasil, em Pernambuco, em Recife? Será que tem alguma relação? Será que influencia? Então, essa aula de hoje é uma aula bem básica, tá? A gente vai trabalhar esse tema devagarzinho, esmiuçando os conceitos, para que vocês fiquem com tudo esclarecido. Então, essa aula, como eu disse, é uma aula básica, inicial, para a gente ir aí aprendendo esse conceito tão importante para a gente fazer o que a geografia nos auxilia, que é entender o mundo ao nosso redor. Não só na escala local, vocês já aprenderam escala, sabem que tem a escala local, o lugar, mas também na escala global,
né, o mundo globalizado está cada vez mais interconectado. Né? Ou seja, a gente vai ver também as consequências da globalização nesse momento histórico. Beleza? Vamos seguir. Para isso, para começar, né, essa aula, eu trouxe dois conceitos que são fundamentais, né, que a gente vai ouvir falar muito aqui. Então, a gente vai iniciar a aula com esses conceitos, que é o conceito de país e o conceito de nação. Muitas vezes esses conceitos, eles são tidos como sinônimos, só que para a geografia, eles têm sentidos diferentes, tá? Então, no dia a dia, na TV, às vezes a gente escuta as pessoas se referirem a país e nação como sinônimos, tá bem? Mas quando a gente vai se referir aqui nessa aula e ao longo dos estudos de vocês em casa, ao longo das leituras de vocês, vocês vão entender país e nação como sentidos diferentes. Então, país. O que é que um país, o que é que um lugar tem que ter para ser um país? Primeiro, tem que ter um território demarcado. Território, pessoal, é um conceito básico da geografia e tem referência como poder. Então, um lugar onde as relações de poder imperam. No caso aí, a nível quê? A nível global. O território ele pode existir dentro de uma cidade, ele pode existir até na sua casa, né? Até no nosso bairro. Né? Mas nesse sentido que a gente está falando aqui, o território ele está a nível, né? A nível de continente, a nível de país mesmo. Tá? Ele tem que ter um povo. Né? O povo é o conceito que está relacionado à população. Tá? Não se perca nos conceitos e se tiver dúvida, fala pra gente, coloca lá nos comentários lá do YouTube, se não lembrar agora, enfim. Tá tudo aí e você pode repetir, ver de novo, enfim. Essa é a beleza da tecnologia. A soberania. Pessoal, quando a gente fala de soberania, o Estado é soberano. Né? Aquele país é soberano. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as decisões tomadas dentro daquele território, tá? Por representantes daquele povo, independente de ser democrático ou não, né? A gente tem regimes que não são democráticos diretamente no mundo, tá? A gente vai ver isso também, diferentes formas de governo, né? E essa soberania, ela é exercida por um Estado, né? Estado com um E maiúsculo, tá? Diferente do que a gente conhece como Estado, no caso a gente está no estado de Pernambuco. Já o conceito de nação tem a ver com identidade, né? Identidade, quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa no documento de identidade. Mas esse tema, eu tenho certeza, vocês estão ligados aí, é um tema muito comum de se debater na internet, né, nos programas de TV, que é a identidade, é como se identifica. Você se identifica com a nação brasileira, com os símbolos nacionais, né? A gente tem também os fatores culturais, né, que estão relacionados a essa identidade e a existência ou não de território. Veja só, essa aí é a grande, digamos assim, a grande dica para lembrar da diferença de nação e de país. Por quê? Porque a nação, ela pode não ter um território. Existem nações que não têm territórios, né? E vocês sabem por acaso de onde são essas bandeiras, né? Bandeiras são os principais símbolos nacionais. Né? Então, a bandeira que está aqui à esquerda, essa aqui tem um sol aí no meio, é a bandeira de um lugar chamado Kurdistão. O Kurdistão é uma nação, né? Mas ela não é um país reconhecido, entende? E a do lado é a bandeira da Palestina. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que existe um conflito entre Israel e Palestina. Esse é um dos principais conflitos geopolíticos do mundo atual e a gente vai ver isso com calma, tá? Em outro momento. E aí do lado está um exemplo de país que é a Itália, né? Então eu tenho um símbolo, a gente vê essa torre, a torre de Pisa, a gente já lembra da Itália, tá? O território italiano também que é bem característico, parece uma bota, ok? Vamos seguir. Aqui, ó, rapidinho, isso aqui, ó, esse esquema que eu fiz para você é chamado mapa mental. O mapa mental vai ser um grande auxiliar de vocês para estudar, né, nesse ano. Por quê?
Porque é como a gente deixa claras as informações, as relações entre os conceitos principais. No caso aí, eu tenho geopolítica. E eu tenho aqui, ó, eu quero saber se vocês sabem, né, que de onde são essas bandeiras aí. A gente tem dois nomes, tem Friedrich Hatzel, esse nome bem fácil de falar, né? Você encontra todo lugar aqui um Friedrich, né? Aqui em Recife, é fácil de encontrar. E um Rudolf Kjellén, que é... Eu quero saber, esses dois teóricos, né, geógrafos, são conhecidos por serem os pais da geopolítica, né, dessa visão dentro da geografia da relação entre os estados, né? E quais as consequências disso para a sociedade, para a população. Como eu falei para vocês, né? As guerras, os tratados, né? As negociações entre os países vão impactar diretamente a vida da população. E é isso que está escrito nesse conceito aí, né? Que a geopolítica ela vai estudar o que afeta, né? As decisões que afetam, né? O território. E tem duas maneiras de fazer isso. A maneira diplomática, né? Todo mundo já deve ter escutado esse termo, né? Diplomacia, tá? É como você tenta negociar algo que seja vantajoso para você, para ambas as partes que estão, para todas as partes que estão envolvidas, na verdade, né? Porque pode ter mais de um país envolvido. Beleza? E os conflitos militares, que aí já em história vocês estudam, né? Então já conhecem muito bem. Vamos seguir. Aqui eu trouxe um estudo de caso, né? Esse estudo de caso é sobre a Inglaterra. Então veja que vai ficando vermelho esse mapa aí, né? Ao longo do tempo está crescendo a parte vermelha. Isso é o avanço, o domínio da Inglaterra sobre o mundo, sobre os territórios do mundo. Então a Inglaterra ela foi um país que já foi o que os Estados Unidos é hoje. Eu tenho certeza que em história já foi tocado esse ponto para vocês, né, com os nossos professores aqui, também com seus professores aí nas suas escolas. Então veja como a Inglaterra, todos esses lugares vermelhos aí no mundo, a gente está vendo aí a África, né, aí no meio do mapa, está vendo o grande continente Eurásia, né, que é a Europa mais a Ásia. Tem aí as Américas e lá embaixo, no canto direito, perto da nossa colega, tem a Oceania, né? Então a Inglaterra ela já teve territórios, ela já dominou territórios em todos os continentes do mundo. Ela já foi um país muito poderoso e hoje em dia não é mais. Por quê? Porque essa forma, essa diplomacia, ela foi mudando ao longo da história, né? Ela foi mudando porque não é mais interessante, porque surgiram outros fatores que vão influenciar na geopolítica, como a gente consegue ver aqui, ó. A gente tem o território, que está relacionado à defesa, né? Você proteger as suas fronteiras, tá? Os recursos naturais, também relacionados ao território. Tem países que têm vários vizinhos, que estão cercados de vizinhos, então esses têm que ser mais diplomáticos. Tem países que têm menos vizinhos e grandes fronteiras. Então, será que é vantagem de ter um território tão grande quanto o Brasil, né? Será que é melhor, sei lá, para a geopolítica ter um território pequeno, que seria mais fácil de administrar, né? Então, todos esses fatores aí, em maior ou menor grau, eles vão influenciar em como os países vão se comportar na geopolítica, na relação com os outros países, tá? A tecnologia, né? O avanço tecnológico que vai influenciar na defesa, na exploração dos recursos naturais, a política externa e também, principalmente, né, tudo isso está permeado pela economia, tá? Lembrando que a nossa aula ela também vai tratar de sustentabilidade. Então, quando a gente fala de recurso natural, a gente fala de exploração, a gente fala de economia, a gente fala da ação humana na natureza. Beleza? Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso aqui. Um ponto importante, todo mundo já ouviu falar na ONU. A ONU é um organismo, né, uma organização de países que foi criada depois da Segunda Guerra para poder manter a paz no mundo, né, para tentar resolver questões da geopolítica mundial que tenham interesse comum, né? Por exemplo, tem um ponto muito importante que são os encontros da ONU para cuidar do meio ambiente, para refletir. Por quê? Ora, porque o planeta Terra ele é a nossa casa.
né? Nós habitamos o planeta Terra, todos os países estão no planeta Terra. Então, ao longo da história, ao longo do avanço do estudo, né, do meio ambiente, o avanço da ciência, o avanço tecnológico, que foi feito de forma conjunta no mundo, né, os estudos, quando a questão é de impacto global, a gente tem uma cooperação dos estudos, né? A gente tem visto isso recentemente com os estudos relacionados à corrida, né, para tentar entender esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Então a gente vê que sai um estudo num país, sai um estudo no outro, se publica numa revista, tá? Por quê? Porque justamente tem questões que estão relacionadas que é de interesse global, como por exemplo a questão ambiental, né? A questão ambiental é um ponto da geopolítica do mundo muito importante, né? Então a ONU ela organizou alguns encontros para tratar dessa geopolítica, né? Para tratar de como o Brasil produz, né? Que tipo de impacto a produção econômica do Brasil gera e traz para essas questões globais. Vocês estão conseguindo me acompanhar, nono ano? Tá todo mundo aí? Ó, que tem uma forma da gente perceber vocês aí, hein? Então, não vacilem, fiquem atentos e se tiver dúvida, se não entender, pode ver depois a aula, pausa, copia aquele mapa mental, né? Isso é colocado justamente para auxiliar, para trazer novas visões sobre o tema. E é imprescindível a leitura, tá, pessoal? Então, voltando aqui sobre esses encontros mundiais. A gente tem a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, e ela buscou organizar, né, a partir do primeiro encontro, que foi em 1972, né, nos anos 70, que foi o encontro de Estocolmo. Agora eu volto e pergunto para vocês, Estocolmo é a capital da onde? Eu vou voltar aqui, ó, é a capital da Suécia, pessoal. A Suécia é essa bandeirinha aqui, né, da nacionalidade do Rudolf Kjellman, né? E a bandeirinha de cima, né? Eu dei um tempo aí para ver se vocês sabiam de onde é essas bandeiras, né? A gente vai fazer uns quizzes assim geográficos, né? Algumas coisas para testar os conhecimentos de vocês mesmo à distância, tá? E a bandeirinha de cima é da Alemanha, né? Então o primeiro encontro sobre o meio ambiente aconteceu na cidade de Estocolmo, tá? Na Suécia, em 1972. E nesse encontro ficou claro que existe a necessidade de um entendimento global sobre o meio ambiente, sobre como o meio ambiente é impactado. Vocês já viram ao longo dos estudos de vocês, né, que esse meio ambiente ele vai sendo transformado de acordo com as necessidades dos países. Por exemplo, tem país que, o Brasil, ele tem muito o quê? Qual é o principal recurso brasileiro? Né? Atualmente tem sido o nosso solo, né? O nosso clima, a nossa disponibilidade hídrica. Isso tem a ver com recursos. Então o Brasil utiliza isso na geopolítica mundial. A Amazônia também é um ponto de debate, né? Porque a Amazônia está dentro do território brasileiro, porém ela ajuda o mundo inteiro, tá? Com a fotossíntese, né? Então, não só isso, mas também com a liberação de água na atmosfera, né? Tem os rios voadores, enfim. A Amazônia é extremamente importante. Então, o debate ele se dá como o interesse do crescimento de um país, né, se relaciona também com a proteção ambiental. Entende? Então, isso é muito comum e a gente vai ver isso se desdobrar de diferentes formas, ok? Então, o segundo encontro foi no Rio de Janeiro, né, a Rio 92, tá? E depois disso se desenvolveram encontros que tiveram uma sequência, tá? Depois disso foi a Rio mais 10, que foi em Joanesburgo, e a última, a Rio mais 20, tá? Que, de forma geral, eles tentaram perceber a evolução, se os países, né, já que essas reuniões foram organizadas pela ONU, se os países estavam cumprindo o que eles estavam prometendo ali. Então, essas reuniões na geopolítica, os países se comprometem. Então, nessas reuniões, por exemplo, os países se comprometeram a tentar desenvolver uma coisa que é fundamental e que com certeza vocês já ouviram falar e que a professora Vanessa vai trazer para a gente, né, algumas ideias sobre o desenvolvimento sustentável. Vamos lá, Van. Vamos lá.
Bom, gente, primeiramente, né, vamos trazer algumas reflexões, né, provocações aqui para a gente pensar. Eu queria que jogasse aí o slide na tela. Bom, primeiro vamos refletir aí, né? Será que sempre tivemos uma relação saudável com os nossos recursos naturais? Será que sempre a gente teve essa relação, né, de cuidado, de zelo, né, de preservar nossos recursos naturais? Ou será que já há alguns séculos a gente vem, né, esgotando nossos recursos naturais? Outra questão que eu quero refletir aqui com vocês é possível, será, a gente conciliar desenvolvimento com crescimento econômico, com a garantia, né, que a gente vai ter esses recursos naturais para as futuras gerações? Será, gente, que a gente pode unir, né, esse cuidado em crescer economicamente, mas também preservar o meio ambiente, né, preservar nossos recursos naturais, que é tão importante? Então, vamos lá, pode ir adiante. É possível sim, né? Essa palavra aí, desenvolvimento sustentável, como o professor aí, Armando, colocou, né? Ela já vem, é um conceito, né? Que já vem, historicamente aí, já desde do final da década de 80 para 90 aí, já é um conceito assim, que já está muito óbvio, né? Que já não se questiona mais, que precisa se pensar. É uma certeza que a gente tem, que é necessário a gente pensar em preservar o nosso planeta Terra, né? Porque, afinal de contas, é a nossa grande moradia. Então, esse conceito de desenvolvimento sustentável surgiu, né, na década de 90 aí, e vem com essa formulação aí. Veja, desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Certo? Então, se a gente, né, que vive nesse mundo atual, né, que vive nesse planeta, em algum momento já escutou falar, ou na escola, né, ou nas mídias sociais, ou na televisão, falar sustentabilidade, né? A questão hoje que é muito abordada aí das mudanças climáticas, né? A gente viu falar, conversou bastante nas nossas aulas também, é um assunto que a gente coloca aqui, né? Expõe exaustivamente, porque realmente, gente, é urgente, né? É urgente a gente trabalhar, né, essas questões para que a gente possa cuidar, ter um mundo mais sustentável. Tanto a nível macro, né, onde essas organizações, esses encontros aí promovidos pela ONU, são importantes para que os líderes, né, políticos, os países, as nações, possam realmente trazer políticas efetivas para que haja uma mudança, né, assim como a gente pode nas nossas micro, né, atitudes, ações no dia a dia, no cotidiano, poder mudar um pouquinho, certo? Mais à frente a gente vai entender como é que a gente pode ajudar um pouco e ter uma vida mais sustentável. Será que você já se questionou se você é sustentável, se você toma alguma atitude no seu dia a dia que é sustentável, que ajuda a nossa natureza? Você já se questionou a isso? Vamos lá. Bom, alguns impactos ambientais, né, que a gente fala muito isso na sustentabilidade, na geografia, impactos, né, que estão atrelados aí com as atividades humanas, certo? Então, a gente vê aí no processo histórico, né, a Revolução Industrial, principalmente o período ali da primeira Revolução Industrial, não se tinha muito esse pensamento, né, de entender que os nossos recursos naturais podiam se acabar, né? Imaginava-se que era infinitos, que era inesgotável. Então, começamos a explorar, nós, seres humanos, e sem pensar, só querer, né, desenvolver economicamente e sem pensar no meio ambiente. E isso impactou bastante, né, a questão ambiental aí. A urbanização também, o crescimento desenfreado aí, né, dos centros urbanos, o aumento da população, essa questão aí, né, de crescer as cidades, também trouxe muitos impactos
para o meio ambiente. E um dos que a gente fala muito aqui nas aulas de sustentabilidade é a questão dos nossos resíduos sólidos, né? O nosso famoso lixo, que é um grande problema ambiental urbano atual. Né, gente? A gente vê aí, se a gente também trazer para a nossa realidade aqui do Recife, por exemplo, a gente tem o rio Capibaribe aí, extremamente poluído, né? Por conta das nossas ações inadequadas e que impactam. E a gente sabe que quando a gente está falando de meio ambiente, a gente não só está falando da natureza, a gente também está falando das questões sociais que impactam e das questões econômicas também, certo? Mas vamos avançando. E outra questão que a gente impacta muito o nosso meio ambiente é a questão da agropecuária. Hoje a gente já vem pensando em tipos de agriculturas mais sustentável, né? A agroecologia aí, né, vindo com uma nova visão aí, um cuidado melhor com o nosso solo, porque a gente também está esgotando o nosso solo, né? A questão da monocultura, tudo isso vai impactando e é também um processo aí de atrelado às atividades humanas, né, dentro do nosso planeta Terra. Mas vamos lá. Um dos eventos, né, eu queria pegar usar esse slide que está aqui, porque tem um evento histórico, né, que está relacionado, que une tudo isso, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é a Revolução Verde. Isso. Essa Revolução Verde, ela foi quando a indústria chegou para a agricultura. Então, depois dos movimentos de guerra, veja a geopolítica, né? As guerras aconteceram com as guerras, né? Os países eles fazem uma corrida para desenvolver tecnologia, desenvolver tanque, radar, satélite, também desenvolver tecnologias médicas, né? Remédios, formas de tratamento e infelizmente também desenvolver bombas e tecnologia destrutiva. Tá? Então a Revolução Verde ela foi que depois da Segunda Guerra Mundial, as tecnologias que desenvolveram ali foram trazidas para a agricultura. E aí a principal dessas tecnologias foi a mecanização do campo. Exatamente. Essa mecanização levou a população rural para a cidade. Por quê? Porque uma colheitadeira, um trator, ele substitui a mão de obra humana. Tá entendendo? Então veja como existe uma relação entre as decisões globais que vão impactar localmente. Então o país ele resolveu importar essa tecnologia. O Brasil aconteceu nos anos 60 e 70, né? com forte impacto nos anos 80. Então as cidades brasileiras, as grandes cidades, elas cresceram muito nesse período. Por quê? Porque a população rural ela vai sair do campo e vai buscar emprego aonde? A fonte, né, dos recursos, onde tem uma concentração de pessoas. Se tem uma concentração de pessoas, também vai ter uma concentração de necessidades, né, de serviços, e aí vai ser a cidade. Então, por isso que as cidades elas vão pipocar, digamos assim, a partir dos anos 80. Tá? Então, muito importante esse conceito de Revolução Verde para entender essa relação. Vamos seguir. O crescimento e a sensibilização ambiental. Vanessa, fala pra gente desses novos valores, né? Como é que a gente pode ver o mundo, né? Como é que essas ideias elas foram chegando? Exatamente. Essa questão mesmo aí que você trouxe da Revolução Verde, né? É um assunto que a gente vai trabalhar mais à frente, né? Tanto na sustentabilidade quanto na geografia. Mas aí é assunto para outras aulas aí que vão vir adiante. Eu só estava dando um spoiler para deixar o pessoal aí na vontade, hein? Então a gente vai falar mais sobre isso. Bom, esse olhar, né, assim, de cuidado, de consciência, melhor dizendo, sensibilização ambiental, teve uma nova roupagem, né? Quando a gente começou a pensar em ter esse desenvolvimento sustentável, a gente visualizar alternativas que pudessem preservar, cuidar melhor do nosso planeta Terra. Eu falei aí, quando a gente estava abordando a questão da agropecuária, a questão da agroecologia é uma alternativa, né? Um novo olhar de olhar para a agricultura. E outras questões que a gente fala, né, aqui na nossa aula, a questão da reciclagem. Enfim, tem várias formas que hoje a gente vê que são mais sustentáveis para ter um cuidado melhor com o nosso meio ambiente. Vamos avançando que a gente já está chegando ao fim. Esse assunto, ele vai render muito, tá, pessoal? Vai. Então vejam, a gente só deixa aqui a reflexão para vocês, né? Como é que
no nosso dia a dia a gente pode buscar entender, né, cada vez mais essas coisas, esses assuntos, né? A gente falou um monte de conceito aqui, então o que é fundamental, qual é a tarefinha de casa para vocês? Vocês vão buscar pesquisar, né, como a geopolítica está se desenvolvendo hoje, tá bom, pessoal? Então, agradeço a vocês, agradeço a atenção. Vanessa, se despede aí do pessoal. Exatamente, né, gente? Vamos ver aí o que é que a gente pode fazer no micro e no macro, né? Vocês já pensaram em um Grêmio Estudantil, por exemplo? É uma forma de a gente agir coletivamente e ajudar também as questões ambientais aí, certo? Eu quero agradecer a aula de hoje. Eu já estava aqui acompanhando a aula com um cafezinho, essa aula maravilhosa para a gente ficar mais sabido. Eu espero vocês no próximo encontro e, ó, beijo grande, tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Até breve.